Boa noite a todos. Meu nome é Ingrid. Em nome do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, damos início à entrevista com os candidatos a prefeito. Nosso objetivo aqui é proporcionar um espaço para que os candidatos apresentem e discutam as suas propostas e opiniões em temas que são importantes aos funcionários públicos municipais, como educação, saúde e questões gerais que afetam diretamente os servidores. Agradecemos a presença do candidato João Garcia e da sua vice Juliana Bronze. Esperamos aqui um diálogo construtivo. Para garantir a organização da nossa entrevista, o candidato terá 5 minutos para responder cada questão. Nesse momento, o candidato terá 1 minuto para fazer a sua apresentação, assim como sua vice. Boa noite. Primeiramente, queria parabenizar o sindicato, mais uma vez, fazendo esse evento para a democracia de Fernandópolis, em especial para os nossos funcionários públicos, para eles escolherem e verem a ideia de todos os candidatos. Então, deixar bem claro que aqui o João Garcia Filho e a Juliana é a chapa para mudar Fernandópolis, tá certo? Número 33. Também queria dizer que sou médico veterinário, curso superior de medicina veterinária aqui na faculdade de Fernandópolis, Sou concursado efetivo na prefeitura com o cargo de almoxarife, tá? Nascido no dia 21 de outubro de 1989, E a gente tem uma história dentro da cidade. Família Garcia, até no dia do sorteio, colocaram lá o João Garcia Andreu. Aí eu falei, gente, eu vou perdoar porque vocês colocaram o nome do meu bisavô, E é história na cidade, Então isso é muito bom e tamo aí, tá bom? Esse é o João Garcia Filho, pronto para mudar Fernandópolis. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juliana Boveri, conhecida como Juliana Bronze. Tenho uma clínica de estética há 9 anos e 8 meses aqui na cidade de Fernandópolis. Nascida e fui criada aqui, fui criada no sítio, próximo à Expo. E agora estamos nessa luta para mudar Fernandópolis. Eu e João Garcia, 33. Vamos começar então com o primeiro tema, que é a educação. A primeira questão é sobre a equiparação salarial do PEB 1 com o PEB 2. O candidato tem 5 minutos para responder cada questão. Legal. É uma pergunta interessante, que durante o mandato, para quem não sabe, o João Garcia Filho está como vereador e foi uma luta na Câmara para que acontecesse essa equiparação. E infelizmente a administração ela não reconheceu ou achou não ser justo, essa equiparação, sempre colocando empecilhos financeiros, e a gente vendo aí os gastos demasiados com outras situações. Acho que a educação tem que ser prioridade. O professor, ele merece a sua valorização, certo? Então, por que nós, vereadores, estávamos pedindo aí a equiparação do PEB 1 e igual ao PEB 2, certo? Porque hoje o PEB 1 ele necessita dos mesmos critérios, que é o curso superior, necessita dos mesmos critérios que o PEB 2, Então é por isso que a gente estava pedindo essa equiparação. Lógico, não somente os vereadores, mas toda a classe dos professores, eles enxergam essa injustiça, Então realmente o próximo gestor, e isso é um compromisso do vereador João Garcia Filho, do candidato a prefeito e do prefeito de Fernandópolis, João Garcia Filho, juntamente com a sua vice Juliana, realmente realizar essa equiparação e fazer justiça. Então, funcionário, você pode confiar, eu sou funcionário efetivo e eu sei que essa administração não gostava de efetivo, mas está aqui, eu vou representar vocês, tá certo? E isso aqui a gente tem que fazer justiça, é merecido, é justo e temos que fazer, tá certo? Obrigado. E Ju, você concorda comigo ou não? Sim, claro. Você acha que o professor não merece essa valorização? Porque o que seria de nós sem o professor, É verdade ou não? Você seria a profissional que você é se você não tivesse o professor lá na sala de aula, te ensinando? Claro que não, sim. Então, eu acho que é o início de todas as profissões, é o professor que nos ensina, é o professor que nos educa, juntamente com nossos pais. A Juliana, ela comenta muito nas nossas palestras
o seu início, a tua história, junto, né? E isso foi importante para você, né, Ju? Você veio para Fernandópolis estudar, né? E isso foi muito importante. Então, a gente precisa realmente dar valor a quem merece e dar prioridade a quem merece. Vamos parar de ter esses gastos aí, né, exorbitantes, e vamos valorizar realmente a classe dos professores que enfrentam aí o dia a dia, né, alunos às vezes em situações de risco na cidade, nas suas casas, e o professor está lá para resolver. O professor muitas vezes é psicólogo, né? O professor, por muitas vezes, ele se sensibiliza com aquela criança e faz eventos. Quantas vezes, né, eu fui em escolas e participar de ações realizadas por professores. Os professores iam lá, faziam a rifa da pizza, do cachorro-quente, a festa do sorvete, e aquelas crianças, sabe, aquele olhar de esperança no futuro, a gente, sabe, é tão gratificante. Então, assim, por que não valorizar o professor, né? Hoje a gente vê que ele gasta 100 mil reais a mais com comissionados do que com o professor. Ou 100 mil reais a menos só com comissionados do que com o professor PEB1. A gente tem mais de 500 professores, né? 196 professores, né? Tá falando aqui, e não é valorizado. Então isso aí a gente precisa realmente rever, né? Então é isso que eu queria deixar esse recado aí. Vamos valorizar o professor. Valorizar e incentivar. Com certeza. A próxima questão, ainda sobre a educação, é sobre a revogação dos parágrafos 7 e 8 do Decreto 9.530 de outubro de 2023. Qual a sua opinião sobre isso? Olha aqui que absurdo, né? Gente, quando se fala assim, ó, decreto, é que não passou pela Câmara, tá? Então, foi uma atitude exclusiva, né, do Executivo, né? Quantas vezes, né, a gente viu o presidente em exercício do sindicato, né, cobrando essa situação, Claudinei Senna, até é candidato a vereador nesse pleito eleitoral. É um decreto que ocorreu no dia 30 de outubro de 2023, né, e só para lembrar aí, refrescar na memória dos professores, né, é mais uma medida que prejudica o professor, em especial o efetivo, né? Que ele fez? Ele colocou um decreto aonde ele tirava pontuações dos professores por ter pego um atestado, por ter tirado uma licença, e aí no ano subsequente, na hora da atribuição de aula, esse professor ficava lá atrás. Pô, de repente um professor que tem já 20 anos, 25 anos de casa, um cara já experiente, ele ficou doente, ele perde essa possibilidade de atribuir aula para uma sala que ele tem preferência, que ele quer, né? Ou a quantidade de aula, né? Então, assim, é uma situação que realmente faltou tato, né? Faltou sensibilidade. E a mãe do atual administrador era professora, né? Pô, vamos analisar isso aí com carinho, né? Eu acho que faltou, né, esse tato, essa sensibilidade. A mulher do atual administrador é professora. Pô, essa é a valorização que o professor merece? Hein, senhor prefeito? Mas eu prometo, como prefeito, João Garcia Filho, esse decreto vai ser anulado, tá certo? A gente vai extinguir esse decreto e a gente vai voltar ao normal, tá bom? O segundo tema, sobre a saúde, a primeira questão é sobre a adequação da jornada para 6 horas para os candidatos de cargos específicos da saúde. Bom, confesso que é uma situação que eu não vou fazer um compromisso com uma situação dessa, porque a gente precisa realmente analisar o nosso corpo de funcionários, ver se esse sistema realmente ele será efetivo. De repente a gente implementar esse modelo em 1, 2 unidades para saber se vai ser um modelo legal, para depois colocar em toda a rede, tá? Eu não quero ser aqui hipócrita, né, demagogo, né, eu como funcionário efetivo e mentir para você, funcionário, né? Então a gente precisa realmente ser honesto. A gente colocar a jornada de 6 horas é uma ideia que pode dar certo? Sim, mas não pode prometer,
Não pode falar, não, eu vou fazer e vai ser assim. Porque ela pode ser também uma ideia que não dê certo. Certo? Então a gente precisa, primeiro, ver o corpo de funcionário, ver se isso vai gerar mais, o impacto que vai dar financeiro, até porque a gente tem outros compromissos para fazer, primeiro, que envolve recursos, que eu já citei aqui atrás, a equiparação do PEB 1 com o PEB 2, a gente vai citar mais à frente aí, né? Eu não sei nem citar aqui, parece, tá aqui, ó. Vai citar mais à frente a questão das referências, que é um compromisso do João Garcia, né? E com a Juliana, juntamente com a Juliana. Então, assim, é legal essa jornada de 6 horas? Não sei. A gente precisa avaliar. Agora, o que eu prometo aqui? Prometo que realmente a gente vai pensar no assunto e podemos sim colocar 2 unidades modelo, né? E ver se vai dar certo o sistema. Porque a partir do momento que a gente coloca a jornada de 6 horas, você concorda comigo que se entrar às 7, 6 horas vai se encerrar às 13 horas, né? Então, será que não vai ter que fazer 2 turnos? Uma turma entrando às 7, a outra turma entrando às 11, ou se não às 13 e terminando às 19, e aí não aumentaria o quadro de funcionário? E se reduzir para 6 horas e não criar um outro turno, será que não vai atingir o UPA? Será que não vai sobrecarregar nossa unidade de saúde? Então a gente precisa pensar em tudo isso, pôr na balança. Tá bom, gente? Não fique nervoso comigo quem deu a ideia. Eu acho que é uma ideia que tem que ser pensada, só que eu não posso prometer que eu irei fazer isso. A gente vai colocar em prática, às vezes, em 1 ou 2 unidades e ver se vai dar certo. Tá bom? Né, Ju? É isso aí que a gente precisa fazer e eu não posso prometer aqui. Não quero ser demagogo, porque eu sou funcionário e vou prometer tudo para vocês. A gente está falando de cara aberta aqui e falando a verdade. Tá bom? Vamos adiante então para o próximo tema, que aborda os funcionários em geral, né? Que abraça todos. O primeiro ponto é sobre os critérios mais claros da promoção vertical, que se refere às classes. Vamos lá. Aqui a gente primeiro precisa, né? Eu acho que nesse ponto a gente leva vantagem perante aos demais candidatos, né? Lembrando que Fernandópolis tem mais 6 candidatos, mas a mudança para Fernandópolis é aqui, ó. João Garcia Filho, Juliana, 33. Nós somos os candidatos que não tem vínculo com ninguém, que não tem rabo preso com ninguém. A gente não trocou secretaria por dinheiro. A gente não trocou apoio por secretaria, tá? A gente não tem um financiador de campanha. Então é por isso que eu estou falando aqui de cara aberta e eu tenho certeza que a gente pode cumprir o que a gente fala, porque a gente não tem rabo preso com ninguém. Então, voltando aqui à situação, critérios mais claros para a promoção vertical. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa entender o nosso estatuto e entender nossos planos de cargo e de carreira. Tá? Existem cargos que são isolados, existem cargos que são de carreira. Tá? Muitos funcionários às vezes batem a cabeça com essa situação, muitos políticos, colegas meus vereadores, não tinham entendimento, e também não é anormal, porque eu tenho esse entendimento, porque eu sou um funcionário efetivo, né? De repente o colega não aprofundou tanto no assunto, não é demérito para ninguém, mas a gente precisa ter esse entendimento de estatuto e de plano de cargo e de carreira. Então existem os cargos isolados, existem os cargos, né, de promoção vertical, que é vou citar um aqui, tá? Então tem a enfermagem lá, classe 1, enfermagem classe 2, classe 3, tem lá o motorista, classe 1, classe 2, classe 3, e aí eles reclamam dessa questão da promoção vertical, né? Eles enxergam que a administração ela não tem critério, apesar que na administração do André, aí eu vou citar o nome do nosso prefeito, ele não deu nenhuma promoção vertical, tá? De repente era um pensamento dele, né? É a maneira com que ele pensava. Ótimo, beleza. Então assim, devemos primeiro pegar esse estatuto, avaliar quais são os cargos que são de carreira, chamar esses funcionários, né? E realmente fazer um debate de ideias, juntamente com o sindicato, é claro, tá? O sindicato tem que ficar próximo, gente. A gente tem que trazer o sindicato junto à administração. O sindicato tem que ser um braço, o sindicato tem que cuidar dos funcionários e a administração tem que valorizar esse cuidado que o sindicato tem com os funcionários. O sindicato funciona como se fosse uma entidade.
como se fosse um AVCC, uma PAI. AVCC cuida de quem tem aquela doença lá, né, o câncer. A PAI cuida lá dos especiais. O sindicato cuida dos funcionários públicos. Essa é a função, né? Então o sindicato de Fernandópolis, ele não pode ficar afastado da prefeitura. Ele tem que debater, tem que ter diálogo, e eu tenho certeza que abrindo essa caixa de diálogo, o sindicato vai entender o posicionamento da administração e vai ser tudo maravilhoso, porque vai ter um diálogo igual, coerente, né? Isso é muito importante. Então essa promoção vertical, a gente precisa realmente traçar critérios, e eu acho que o mais correto é a meritocracia. É o cara realmente desempenhar um bom trabalho. E para isso a gente precisa pôr critérios e colocar, como se diz, a prova, né? Avaliações, de repente colocar quanto tempo um dos fatores da meritocracia é horário, se o cara chega sempre no horário, né? Tem pontualidade que a gente fala, se ele realmente é mais antigo, se ele alguma vez teve algum processo administrativo. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração, né? E não ser mais um QI, né? A questão política. Apesar que no governo atual não teve isso, mas a gente sabe que em governos anteriores, né, alguns subiram aí de classe por causa que era amigo do rei, né, amigo do prefeito, que a gente fala, né? E aí teve essa melhora aí, né? Porque para quem não sabe, né, quando você sobe da classe 1 para a classe 2, tem uma melhora aqui, ó, uma remuneração melhor, tá? Lembrando, promoção vertical não tem nada a ver com referência, tá? E com triênio, tá? O triênio é aquela promoção que você recebe a cada 3 anos trabalhados, né? Então você sai da classe A para a classe B, para a classe C, a cada 3 anos, tá certo? É isso aí. Inclusive, o senhor falou sobre referência, a próxima questão fala sobre a concessão das 2 referências para os cargos que ficaram fora, como merendeiros e motoristas. Legal, olha que pergunta bacana. Cara, eu não poderia deixar de ter uma pergunta melhor para o João Garcia responder, né? No primeiro ano do mandato, em 2021, veio até a gente um técnico de enfermagem, né? E realmente nos questionou, isso em janeiro ainda, né? Não tinha nem, né? Estava ainda no recesso, a gente estava recém-assumido, ainda não tinha nem começado, né, os trabalhos aí no Legislativo, mas foi um dos primeiros requerimentos, né, que o vereador João Garcia questionou, né, a administração, justamente perguntando se iria fazer a concessão das 2 referências para os cargos que não tiveram no mandato anterior, que havia sido uma promessa. Tinha sido uma promessa da atual administração que ele iria fazer o término dessas concessões para os cargos que ficaram sem receber, né? Quero até deixar aqui a minha vista mais a par da situação. O que acontece? No primeiro mandato da atual administração, né, que ele está no segundo mandato, o primeiro mandato do André, ele fez concessões de 2 referências para alguns cargos, e alguns cargos ficaram de fora, João, certo? E aí esses cargos estão pleiteando isso aí, porque é injusto, ele deu para mais de 70% dos cargos, e ficaram alguns cargos de fora, certo? Então é errado. Então essas pessoas, esses cargos estão pedindo essas referências. Pode só falar das merendeiras do motorista, né? Tem merendeira, motorista, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, o almoxarife, que inclusive é o meu cargo, o servente de pedreiro, certo? O auxiliar de serviços, auxiliar de agrícola, né? O técnico agrícola. Então, que é até do seu Herbert, né? Quem não conhece o seu Herbert lá do Zonose, um cara que sempre se dedicou ao serviço. Então, assim, pode ter certeza, ei, funcionário efetivo, quem que é o João Garcia Filho? É um funcionário efetivo. Você duvida ainda que a gente vai aumentar as 2 referências? Vai aumentar as 2 referências. Vocês podem ter certeza disso. Então é por isso que eu falo, efetivo, vota no efetivo. Para mudar Fernandópolis, vote 33. Você não vai se arrepender do que fez, é isso aí. Não tem dessa. Então vota, gente. O funcionário público tem que votar no funcionário público. Não tem outra ideia. É isso aí, tá?
Então, pode ter certeza, a gente vai aumentar sim a referência desses cargos que ficaram de fora. Motorista, técnico, pode gravar, guarda aí, vai aumentar 2 referências para esses cargos que ficaram de fora. Foi o primeiro requerimento nosso, foi uma luta durante 4 anos e só enganação, só protelando, falando que a gente não tinha, falando que a prefeitura não tinha viabilidade financeira, falando que a prefeitura tinha que estava vindo uma crise, e aí a gente está vendo aí essa lavagem de dinheiro, um descaso, né, do dinheiro com o dinheiro público nosso. Né, contratando comissionados a resmo e usando o dinheiro também de maneira sem prioridade, nossa saúde do jeito que está, né? Então a gente precisa melhorar isso aí, e o funcionário efetivo está triste, viu? Está triste, viu, André? Você não agradou eles. A próxima questão é sobre o auxílio a título indenizatório, a possibilidade de criar uma legislação com assistência médico-social para os aposentados e pensionistas, assim como o município de Taquaritinga criou com a Lei Complementar número 4.657 em 2019. Eita, olha que legal! Isso aqui, eu quero mais uma vez valorizar o presidente do sindicato, Claudinei Senna, porque por todos os ofícios, quando estava naquela briga sempre do dissídio, né, de um ano para o outro, o sindicato sempre protocolou ofício e sempre lembrou de você, funcionário pensionista também e o funcionário aposentado, tá? Sempre lembrou de você, sempre solicitou um incentivo para vocês. Não sei se era dessa maneira, mas sempre solicitou, né? Aí fica a carga da administração, né? Ceder ou não, aí eles alegam que o IPREM agora é um órgão independente, que agora não dá para fazer, né? Eu não enxergo assim. Sabe por que não dá para fazer? Porque não tem vontade de fazer. Sabe por que não dá para fazer? Porque realmente o prefeito não mandou nenhuma lei lá para que seja feito. Eu duvido que se o prefeito mandar uma lei para a Câmara, vai ter vereador contrário. Certo? Então é por isso que não deu para fazer. Agora, como que o município de Taquaritinga, né, que foi uma lei citada aqui, colocou e Fernandópolis não pode? Tá? Então é uma pergunta que eu vou responder bem simples assim. Vou deixar esse ponto de interrogação para vocês ficarem refletindo. O porquê Taquaritinga pode e Fernandópolis não pode? Será que realmente não pode? Ou é porque não teve boa vontade, não quis fazer? Então, a gente vai pensar sim no pensionista e no aposentado, tá? Pessoas que deram sangue por Fernandópolis, né? E aqui eu quero lembrar do nosso Darcy Patês, que foi um funcionário exemplo, seu Amaro Mitoto, né? Um cara também que aposentou agora, funcionário exemplo. Você acha que o seu Amaro Mitoto, gente, que todo mundo conhece, o Amaro da Horta, não merece um auxílio? O que ele fez pela prefeitura? Candidato, a nossa última questão é sobre o plano de carreira para educação e saúde em geral, com a participação do sindicato em todo o processo. Boa pergunta, né? Na verdade, o plano de carreira, ele se enquadra dentro de uma reforma administrativa, certo? E isso a gente já vem perdurando aí por vários mandatos, sabe? Os gestores que assumem a prefeitura, eles realmente não fazem uma reforma administrativa total, realmente, que merece o município de Fernandópolis. Fica alterando artigos uma hora ali, depois vai lá, manda e altera outro. Gente, precisa fazer uma revisão total, precisa pegar a lei, o nosso estatuto, pegar também a lei dos comissionados, tá? E aí eu quero falar dos comissionados também, que às vezes até o sindicato defende os comissionados também, né? E precisa realmente rever e fazer uma reforma administrativa. É aqui, ó, plano de carreira, eles se enquadram numa reforma administrativa que o município carece, tá? O próximo gestor vai ter que reciclar muitas leis, gente. As nossas leis estão muito ultrapassadas, elas precisam, tá, renovar. Então é isso que falta. Com certeza o sindicato vai fazer parte do processo. Agora é lógico, né? A gente vai pedir que o sindicato tenha coerência. Sabemos que nem tudo pode. Eu queria ganhar 1 milhão, mas não tem como, tem que ter cada um, né? Tem que ter critério, tem que ter tudo certinho.
Com certeza, né? Nessa matéria, o sindicato tem que estar presente quando se tratar de uma reforma administrativa, né, onde a gente vai realmente planejar o que vai ser os cargos que vão ser ocupados na Secretaria de Educação, de Saúde, de Meio Ambiente, de toda a Secretaria. E aqui eu quero já deixar claro para vocês, e eu tenho que afirmar isso aqui, que é verdade. Eu vou reduzir 4 secretarias, tá? Não tenho medo de falar. Iremos reduzir 4 secretarias. Iremos economizar para os cofres públicos por baixo aí, tá? 11 milhões de reais, tá bom? Tá certo? Vocês entenderam da onde vocês vão ganhar suas referências? Só com essa medida. Iremos economizar 4 secretarias, tá? Nesse momento, eu gostaria de agradecer ao candidato João Garcia e a sua vice Juliana pela presença. Sua participação foi muito importante para nós, para que a gente possa ouvir suas opiniões e seu posicionamento sobre essas questões que são importantes para os nossos funcionários. Nesse momento, vocês terão 5 minutos para fazer uma conclusão da fala de vocês, tá? Legal. Eu vou concluir minha fala aqui, pedindo até para acrescentar aqui, né, alguns compromissos que a gente vai ter aí com o funcionário público, né? E um deles é o descongelamento, tá? Então, teve um congelamento na época do governo Bolsonaro, tá? Ele se iniciou no dia 26 de maio de 2020 e ele terminou no dia 31 de dezembro de 2021. Esse congelamento acarretou um atraso nos adicionais dos funcionários públicos de triênio, como licença-prêmio, como sexta parte, né? E aí, alguns funcionários ficaram prejudicados. Quando foi em 2022, o próprio presidente, o Bolsonaro, ele soltou uma portaria tirando, né, descongelando para os cargos da área da saúde. E os cargos das outras secretarias ficaram ainda congelados. Porém, em São José do Rio Preto, já houve descongelamento. E a gente já sabe que é viável. Sabe por quê? Porque os vereadores aprovaram a LOA, né, autorizando o prefeito a descongelar. Porém, já disse aqui anteriormente, essa administração não gosta do funcionário efetivo. E aí eu volto a dizer, você funcionário efetivo, se realmente quer ter valor, não tem outra opção. É o 33, é o João Garcia Filho, que é funcionário efetivo como vocês, certo? Então, para mudar Fernandópolis, João Garcia Filho e Juliana, 33 e confirma. É funcionário efetivo, é funcionário votando em funcionário. Não esqueçam disso, tá? Então a gente também não pode esquecer da luta que a gente teve com os agentes comunitários da saúde. E aí eu quero falar para os agentes que o sindicato aqui de Fernandópolis e o João Garcia Filho sempre lutou por vocês, tá certo? Agente comunitário da saúde, não esqueçam os requerimentos, a briga do João Garcia Filho para que houvesse concurso, para que preenchesse os cargos de ACS nas unidades de saúde. Não esqueça da briga do João Garcia Filho, quando quiseram mandar os que já estavam trabalhando embora, e a gente foi atrás e buscou a lei e para garantir vocês, e hoje está aí. Não esqueçam, agentes comunitários da saúde, que a gente lutou pelo benefício de vocês, quando foi autorizado o plano de vocês de aumento salarial, e aqui em Fernandópolis ainda não estava repassando para vocês. Eu me lembro até o mês, foi em maio, certo? A gente buscou isso aí, sabe por quê? Porque essa administração não gosta de vocês, eles não gostam do funcionário efetivo, sabe? Então vote aqui, ó, João Garcia Filho, 33, junto com Juliana Bronze. Você não vai se arrepender, tá certo? Viu a gente da saúde? Viu funcionários efetivos? Não esqueça, tá certo? Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e dizer que eu não sou política, né, mas está aqui meu professor, todo dia ao lado dele aprendendo. Ele sabe de tudo, não tem uma pergunta que ele não sabe responder. Então é por isso que eu estou do lado dele, confiando e cobrando já, tá? Porque esse é o meu papel, é servir, é trabalhar, é lutar por um Fernandópolis melhor. É isso aí.
É isso, vocês podem ter certeza, gente, vai ter uma vice atuante, viu? Vocês já viram vice algum dia aí? Mas não, aqui vai ser atuante, tá bom? Nesse momento, eu gostaria de entregar aqui aos candidatos a pauta de reivindicações que foi formulada juntamente com as sugestões e questões enviadas pelos funcionários nos nossos grupos e nas reuniões que realizamos aqui no sindicato durante a semana passada. Gostaríamos que essa pauta seja levada em conta e incorporada no plano de mandato de vocês. Legal, vamos analisar, né, Ju? E eu já vi aqui meio por cima aqui, ó, uma pauta aqui que a gente tinha em mente, né, que é de 4 meses para 6 meses a licença maternidade. Isso aí demorou, né? Tem até indicação do vereador João Garcia lá. Mas nós vamos fazer, né? O prefeito atual não quis fazer, mas a gente vai fazer. Tá? Então, funcionário, mulher que ficou grávida, de 4 meses para 6 meses a licença maternidade, tá bom? Sabe por quê? Teu filho só pode ir para a creche com 6 meses, como é que você vai fazer? Né? Então a gente vai assinar aqui sim, né? E vai ter esse comprometimento de analisar e colocar em prática essas reivindicações, tá certo? Eu gostaria então de agradecer novamente a presença de vocês. Esse espaço é muito importante para entender a opinião de vocês sobre essas questões que são tão importantes para os nossos funcionários. Gostaria de agradecer também a todos os presentes e aos membros da nossa diretoria presentes. Tenham todos uma ótima noite. 33!